Chegamos a Dresden, beirando o rio Elba, no lado antigo da cidade. Estamos entrando em uma área de construções de séculos passados, reconstruídos e restaurados, boa parte nos séculos XX e XXI. E uma pausa para um acordo. Ao longo desta narração, há palavras em alemão que eu poderia pronunciar de maneira errada e que, traduzidas para o inglês, pareceriam estranhas. Para o português, estranhíssimas. Então, vou escrever as palavras de difícil pronúncia para mim. Seguindo. No alto da escada há um belo jardim, terraço, parte de uma fortaleza do século XVI. Tem-se uma boa visão do rio Elba na passagem por Dresden. A ponte Augustus original, construída no século XII, foi substituída por uma ponte de arenito no século XVIII e finalmente por esta no século XX. As figuras representam as estações do ano. Foram criadas por Johannes Schiele. Dresden, uma cidade originalmente construída com luxo, arte e bom gosto, foi destruída impiedosamente nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. O bombardeio foi decretado pelos aliados. O ápice da estupidez humana na estupidez humana da guerra. Dresden era uma cidade que nada oferecia para a estratégia de guerra. Sem militares, sem defesa antiaérea, uma cidade-hospital lotada de refugiados do leste. Há quem afirme que o bombardeio foi um crime de guerra, também chamado de Holocausto de Dresden. O número de mortes varia de acordo com as fontes históricas, de 35 mil a 250 e até 300 mil. A cidade ressuscitou. Tudo foi reconstruído à imagem, semelhança e requinte de antes da destruição, nos mínimos detalhes. Salvou-se o painel da Procissão dos Príncipes, com 102 metros de comprimento. São cerca de 24 mil azulejos de porcelana de Meissen, uma fábrica tradicional nos arredores de Dresden. O painel conta a história dos 800 anos da dinastia que governou o atual estado da Saxônia. São margraves, equivalente ao título de marquês, duques, reis e príncipes eleitores, membros do colégio eleitoral do Sacro Império Romano Germânico, escolhidos entre os principais donos de terras. Era uma pintura de William Walter, em esgrafito, uma técnica com estilete, feita entre 1870 e 1876. A pintura foi refeita em azulejos em 1905 para mostrar a alta qualidade da porcelana do reino. Mas conta-se, havia uma pintura do século XVI antes de tudo isso. Dresden vivia e se sustentava com a cerâmica, a arte e os eventos culturais. A Casa da Ópera foi construída em 1841. Semanas depois pegou fogo. Foi reconstruída em 1878, bombardeada em 1945 e restaurada em 1985. Era um lugar onde grandes compositores da época gostavam de mostrar as novidades. Entre eles, o maestro e compositor Richard Wagner, que também foi um dos diretores musicais desta beleza de Dresden. Quando a Europa ficou dividida entre católicos e protestantes, os luteranos frequentavam a Igreja de Nossa Senhora. A original, no estilo barroco, foi erguida entre 1726 e 1743. Foi desenhada por um dos maiores mestres alemães do barroco. Na época, a parte que mais chamou a atenção foi a cúpula, chamada de Sino de Pedra. Pesava 12 toneladas e estava a uma altura de 95 metros. Talvez só o projetista acreditasse que a estrutura suportaria tanto peso, pois a igreja não se abalou na Guerra dos 100 Anos, sob a mira de 100 canhões ativos. O bombardeio da Segunda Guerra ardeu nos 2 primeiros dias e desmoronou no terceiro. No fim da guerra, as ruínas da igreja foram numeradas e ficaram empilhadas no centro da cidade por 45 anos. A reconstrução foi concluída em 2005. Seria um símbolo de reconciliação com os inimigos. Em frente, o monumento de Martim Lutero, um monge agostiniano, um dos líderes da Reforma Protestante,
O monumento salvou-se do bombardeio da Segunda Guerra com alguns arranhões. Foi restaurado. A Igreja Católica da Corte, desde 1980, a Catedral da Diocese de Dresden-Meißen, é uma das principais obras arquitetônicas da Europa. É a maior igreja da Saxônia. Foi construída entre 1739 e 1755 pelo arquiteto italiano Gaetano Chiavelli. Modernos elétricos do século XXI compõem a paisagem diante da catedral na Praça do Palácio. Augusto, o Forte, ficaria abismado. Um grupo de edifícios individuais, construídos do século XII a fins do século XIX, formavam a residência dos príncipes até 1918. Foi destruído na Segunda Guerra e reconstruído depois da queda do muro na Alemanha, e se tornou o Palácio das Artes e Ciências. Essa ponte coberta liga a residência dos príncipes à Igreja Católica. Augusto, o Forte, era príncipe eleitor da Saxônia e rei da Polônia. Ele era luterano, mas se converteu ao catolicismo porque a Polônia era um país católico. E a corte foi atrás. Iam todos para a igreja por essa passagem, sem serem percebidos pelos plebeus. Na Praça Neumarkt, todos se encontram. Tem restaurantes, cafés, e é rodeada por prédios coloridos, repletos de janelas. Onde tem um espaço, tem uma janela. Não muito distante, fica a Eimark Galerie Dresden, um grande e moderníssimo shopping. Achei que já tinha visto o suficiente em Dresden quando arrisquei uma caminhada a mais e dei com isso tudo. É o complexo do Palácio Zimmern, aclamado como o edifício barroco mais bonito da Alemanha. E merece. Era parte da fortaleza de Dresden. O portão anuncia o que vem a seguir. Tem uma cúpula curvada onde a coroa real é sustentada por 4 águias. Na água, que devia ser o fosso da fortaleza, depois palácio, tem peixes enormes e coloridos patinhos. Do lado de fora já se tem a sensação de algo absurdamente bonito. Então, atravessei o portão, passei por baixo da coroa, reparei na decoração do teto, nas esculturas e uau! Eis que os meus 2 olhos não chegaram para tanto. Parece uma cidade dentro da cidade de Dresden. Ideia do rei Augusto, o Forte, em 1709. Ele voltou de uma viagem à França, ficou impressionado com a ostentação de Luís XIV, que levou a corte para o Palácio de Versalhes, e decidiu seguir o exemplo. Chamou o arquiteto de confiança e começou a edificar a própria ostentação, em parte da fortaleza que já não servia para nada. De início, um local para super eventos reais, torneios e festivais. Depois, a ideia se expandiu para o palácio e o jardim. Jardim barroco, amplo, super bem cuidado, com chafarizes e belas luminárias. Atualmente, o jardim é aberto a nobres e plebeus. Nos 10 anos seguintes, o espaço ganhou pavilhões, galerias de arte e estufas de laranja. Além dos grandes eventos, aqui também aconteciam as festas de arromba da corte. E aí me digam como a gente reage a uma parede de uns 100 metros de largura, forrada de estátuas e fontes. É um fontanário barroco, símbolo da mitologia grega, o banho das ninfas. Um pavilhão, de fora a fora, estátuas e fontes. Deslumbrante. Eu ficava aqui o dia todo, não fosse o ônibus da excursão ir embora e me deixar. Também não entrei nas galerias de arte por causa da falta de tempo. Também lamento. Pois bem, na verdade, pôs mal. Tudo isso foi destruído em 1945 e voltou à vida em 1964.
sob a habilidade, paciência e genialidade de artesãos e artistas. Embora eu seja muito crítica em relação ao valor de tamanhas e suntuosas construções num planeta com tanta miséria, ao ver tudo isso, senti que trata-se do máximo de manifestação do que o ser humano é capaz de materializar com inspiração divina, no sentido da grande energia do universo. Espíritos afins ao de Michelangelo, as centenas erguendo maravilhas sob o anonimato. Todos os seres humanos, o que tem a ideia, o que desenha a ideia, os que erguem a ideia, os que detalham a ideia, os que destroem tudo e os que reconstroem tudo com todos os detalhes. Dresden é o ápice da persistência humana. Pode-se discutir a praticidade e o desperdício de dinheiro do que a história confirma como ostentação, e eu discuto, mas não posso deixar de admitir que tanta beleza humana causa um enorme prazer aos olhos e à alma.